Boa tarde, amigos. Começa agora o Notícias em Debate pela TVB, a Record da mais importante região do estado de São Paulo. São quase 7 milhões de habitantes dessa região que recebem as imagens da melhor programação regional, que começa agora. Logo depois tem o TVB Notícias e o Balanço Geral, com um grande movimento de notícias para toda a nossa região. Então fique ligado que você passa a ser, a partir de agora, o telespectador mais bem informado desta nossa região. Hoje, para mim, é um dia marcante, 26 de outubro de 2016. Você pode estar imaginando por que é marcante. Porque tem algum neto que faz aniversário, data de neto a gente não esquece nunca, mas não tem nenhum. Não tem nenhum parente fazendo aniversário hoje. Acontece que nesses quase 18 anos que eu estou aqui em Campinas, fazendo um programa estritamente político, para trazer os detalhes do dia a dia da nossa região, uma das cidades praticamente nunca me deu a oportunidade de entrevistar o seu prefeito. Posso contar nos dedos, talvez 3, no máximo. 3 vezes um prefeito dessa cidade esteve aqui comigo durante 18 anos praticamente que eu estou aqui. E hoje, para minha alegria, eu recebo aqui nos estúdios da nossa TVB o prefeito eleito e que assume dia 1º de janeiro da cidade de Paulínia, Dixon Carvalho. Atendendo o nosso convite, o novo prefeito eleito da cidade de Paulínia está aqui ao vivo e com ele, com o senhor e com a senhora, faremos juntos o Notícias em Debate desta quarta-feira. Prefeito eleito Dixon Carvalho, uma boa tarde ao senhor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso, eu queria agradecer a oportunidade que a emissora está nos fazendo e a oportunidade que você está nos dando para que a gente possa falar com a nossa região e também com o nosso povo de Paulínia. Tá certo, e parabéns pela vitória, afinal de contas foi uma disputa acirrada em Paulínia, que é uma cidade politicamente quente e fervilhante, né? Mas o senhor teve quase 18 mil votos válidos na cidade de Paulínia e assume dia 1º. Como é que foi essa campanha? Pelo menos tensa do que a anterior, né? Que inventaram um boato lá na cidade. Sim, até porque a gente esteve mais presente no controle para que isso não acontecesse, porque a gente não tinha, na verdade, certeza que iria ou não acontecer. E também porque essa campanha, devido à questão da mudança da lei eleitoral, ela foi uma campanha muito difícil, com muito pouco recurso. Então, isso causou também uma dificuldade muito grande de campanha. Tanto é que a campanha aconteceu em Paulínia mesmo, acho que nos últimos 20 dias que antecedeu a eleição. E foi na sola de sapato? Eu sempre fui na sola de sapato. Eu sempre tive... eu gosto de estar presente com a população e discutindo. Eu sempre, nesses 14 anos que eu estou na disputa política, eu sempre estive presente, aceitei, fazia reunião não com tanta intensidade quanto na época política, mas eu sempre que recebia convite eu ia conversar com as pessoas, porque eu acredito que para você fazer uma gestão eficiente, você tem que ouvir a população. Não existe condição de fazer isso sem ouvir a população. Tá? Então, foi isso que eu procurei, porque eu quero ser o melhor para Paulínia. E para mim ser o melhor para Paulínia, eu tenho que conhecer os problemas de Paulínia. Bom, eu acredito que o senhor esteja, lógico, com muita felicidade, porque alcança o posto mais importante da cidade, que é o de prefeito do município, mas acho também que é um presente que o senhor dá ao seu pai, Dr. Benedito Carvalho, que foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto na cidade de Paulínia e um dos primeiros médicos a trabalhar na cidade. Esteja onde estiver, deve estar muito satisfeito também, né? Com certeza. Ele foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto pós-ditadura, né? Uhum. Que teve um que foi eleito antes, e ele foi pós-ditadura. E ele foi o primeiro médico residente em Paulínia. Antes dele só teve um outro médico que ele ia, acho que semanalmente, a Paulínia fazer atendimento. Aí, a partir do momento que
que meu pai assumiu o comando da área médica lá em Paulínia, ele deixou inclusive de ir a Paulínia. Então ele foi o primeiro médico residente em Paulínia. Naquela época, como é que o senhor acompanhou o mandato dele? Eu participei do mandato dele, né? Então, nós estivemos presentes, eu estive à frente da empresa municipal de desenvolvimento que chamava INDEP, eu era o presidente, e nós cuidávamos da execução das obras da cidade. Logicamente que o orçamento era infinitamente inferior ao de hoje. Né? Nós tínhamos um orçamento muito pequeno. Naquela época, a nossa maior fonte arrecadadora era a Ródia. E não tinha o tanto de indústria que tem hoje em Paulínia. Foi, acho que uns 6, 8 anos, ou 7 anos depois que meu pai deixou a prefeitura, que a Petrobras, que hoje é o carro-chefe lá. É o carro-chefe da arrecadação, começou a arrecadar em Paulínia. Falando em arrecadação, Dixon, Paulínia teve uma arrecadação que era assim vista com uma expectativa muito grande de ser uma cidade extraordinária, uma população pequena com orçamento gigante. Foi considerada uma das 3, proporcionalmente, de maior arrecadação no país. Essa arrecadação ela teve uma queda. Ela teve uma queda abrupta, né? Teve. Como é que o senhor vai trabalhar com esse orçamento para 2017, feito pelo atual prefeito? Quem faz agora é o atual prefeito. Como é que o senhor está prevendo essa questão do orçamento para 2017? Bom, eu acho, primeira coisa, né, não existe outra forma. Se seja na prefeitura, seja na empresa particular da gente, seja na vida pessoal da gente, quando cai o nosso rendimento, nós temos que cortar, certo? Então, possivelmente nós vamos enxugar a máquina administrativa, diminuir os cargos comissionados, fazer uma reestruturação no sentido de rever os contratos para que aqueles que a gente conseguir reduzir, que eu tenho certeza que nós vamos poder reduzir muita coisa. Então, com essa economia que nós vamos dar os primeiros passos aí. E nós estamos buscando também bastante parcerias, né? Junto ao governo do estado, junto ao governo federal, buscando verbas para que a gente possa, nesse primeiro momento, fazer com que a cidade não fique estagnada, que ela possa andar com essas parcerias que nós vamos fazer e com essas economias que nós vamos fazer, fazendo a revisão nos contratos. Bom, na verdade, quando se fala em corte, cria uma expectativa ruim da população. Mas trabalhos essenciais, como área de saúde, educação, segurança, isso... Não, isso vai ter uma melhora substancial. Né? Saúde, empregar, educação. melhora dinheiro, no caso? Exatamente. Eu acho que é isso que nós precisamos. O administrador público ele tem por obrigação a tratar as coisas públicas com muito mais eficiência do que ele trataria as suas coisas particulares. Porque ele recebe um voto de confiança da população e ele tem que responder isso com eficiência. Até porque o dinheiro não é dele, né? É lógico. Quando é o seu dinheiro particular, você pode fazer o que quiser, mas ali Exato, não, o dinheiro público tem regras e você tem que agir com muito mais eficiência do que você agisse com o seu dinheiro. Então, eu acho que a questão de você conseguir otimizar a questão do dinheiro público é uma obrigação do prefeito. Prefeito eleito Dixon Carvalho, é natural que após uma disputa ainda haja aquele clima né, de discussões e tudo, e é nesse momento que se faz o governo de transição. Como é que está esse momento lá em Paulínia? O senhor acha que esse governo de transição ele vai ser tranquilo? Há possibilidade de se fazer uma boa transição? Olha, eu acredito que isso deva acontecer para o bem de Paulínia, não é para o bem do atual prefeito nem do anterior. Por quê? Nós não estamos lá cuidando de coisas pessoais nossas, nós estamos cuidando das coisas públicas. Então, o que eu entendo, nós já fizemos a solicitação para ter essa conversa tranquila de transição, e eu acho também o seguinte, que a disputa política já passou. Agora nós temos que governar, e quando você governa, você não governa apenas para as pessoas que te ajudaram, você governa para todos. Então você não tem que olhar para trás e nem fazer nada, até porque
as pessoas esperam isso de qualquer prefeito eleito. Né? Que ele possa olhar para o bem da cidade e não deixar com que coisas de passado possam influenciar. Tanto é que eu sempre digo o seguinte, o prefeito não deve ter retrovisor, certo? O que passou, passou. Ele tem que olhar para frente e governar com eficiência. Esse é o mais importante. Olhar o para-brisa, não o retrovisor. Agora, Dixon, é lógico que a gente estando fora, a gente imagina, depois que entra, que a gente vai ver realmente. O senhor tem uma ideia de como o senhor vai assumir a prefeitura tem dívidas, porque uma cidade com o orçamento que tem, a gente imaginava que pudesse não ter muita dívida. Tem, não tem? O que o senhor sabe sobre isso? Olha, alguma coisa tem. Eu não sei o tamanho disso, até porque aquilo que eu falei para você, como não houve ainda o perfeito entrosamento da equipe de transição, a gente não tem essa informação para poder passar. Mas nós vamos administrar isso e, logicamente, que na época que meu pai foi prefeito, nós entregamos praticamente zero de dívida, certo? Foi feita uma transição amigável e nós fizemos. E a gente gostaria que isso acontecesse, até porque a transição do meu pai foi para ele, foi para o atual prefeito. Foi quando ele se elegeu a primeira vez. E foi feito da forma amigável, até porque não tem como ser diferente. As diferenças pessoais, se elas existirem, tem que ser fora da política. Ela não pode existir dentro da política, porque quem é prejudicado é a população. Bom, o Dixon Carvalho é o novo prefeito eleito da cidade de Paulínia. Você que está em Paulínia, tem alguma pergunta, ou em qualquer outro município, é só ligar, o telefone está à disposição e o site eltonpimenta.com.br também. Sua participação é muito importante. A gente vai fazer um intervalo e depois na volta a gente vai saber quais são os planos de governo do Dixon Carvalho para a cidade de Paulínia a partir do dia 1º de janeiro. Mas antes, vamos falar de uma notícia boa. Olha, eu estou aqui com alguns números da Sanasa e vou falar uma coisa para o senhor e para a senhora. Estou impressionado. Desde 2013, a Sanasa vem batendo recorde de investimento. Para você ter ideia, em 2013, a Sanasa investiu 103 milhões de reais. Em 2014, 113 milhões. Em 2015, bateu recorde. 131 milhões de reais. E pelo que a gente lê aqui desses dados, esses números, na verdade, refletem um grande número de realizações que a Sanasa tem feito em prol da saúde e da qualidade de vida da população de Campinas. A gente que acompanha tem visto no decorrer dos últimos anos várias novas estações de tratamento de esgoto, troca e manutenção de redes, mas além disso, uma marca que deixa a gente muito feliz através de um investimento de 51 milhões de reais é para a obra da estação de tratamento do Boa Vista. Campinas irá atingir 100% da capacidade instalada para tratamento de esgoto em 2016. Pessoal, isso é um índice de primeiro mundo. Tá aí então, eu gostei. E quem ama Campinas fica com certeza super feliz com uma notícia dessa. Parabéns para toda a cidade por mais esses avanços. E a gente volta num instante nessa entrevista com o novo prefeito eleito de Paulínia, Dixon Carvalho. É um instante só. Estamos de volta pela TVB Record com Notícias em Debate nesta quarta-feira, 26 de outubro. Hoje, ao vivo, recebendo o prefeito eleito de Paulínia, Dixon Carvalho, que, atendendo o nosso convite, está pela primeira vez aqui. Com certeza, a partir de janeiro, a gente vai ter a oportunidade de falar muito de Paulínia através da presença do prefeito por aqui. Prefeito, antes de falar do seu programa de governo, e já aproveitando que tem perguntas sobre temas importantes, então vou começar aqui a atender a população de Paulínia, que já começou a ligar para cá. O Antônio Carreira de Paulínia, parabéns pela conquista, que Deus o ilumine a fazer uma grande administração para a cidade. Bem. A Luana mora no Monte Alegre. O que o senhor pretende fazer em relação à saúde? Excesso de pessoas de outras cidades que são atendidas em rede de saúde UBS aqui em Paulínia. Olha, esse é um problema que a gente vai solucionar, que nós vamos fazer um recadastramento da cidade.
Até porque hoje nós temos, segundo informações, né, ainda não tenho isso como dado oficial, nós temos 400 mil prontuários em Paulínia. E nós temos 96 mil habitantes, alguma coisa tem que estar errado. Então, nós precisamos fazer esse recadastramento, vamos fazer não só o recadastramento, como nós precisamos construir algumas UBS, vamos transformar UBS 24 horas, vamos fazer a gente chamava na campanha de poupa-tempo da saúde, que é um centro de especialidades, onde vai servir não só para fazer as coisas mais urgentes, como também para que as pessoas possam fazer um check-up da saúde. Nós vamos investir muito na saúde preventiva. Nós vamos levar atendimento odontológico para as crianças dentro do Projeto SOL, que é um projeto importante, que é para criar o período integral nas escolas. Nós vamos terminar o hospital e fazer ele funcionar para que a população possa ter realmente uma saúde de... Como é que está a situação nesse hospital hoje, Dixon? Olha, ele não está terminado. Segundo a informação que eu recebi, a obra também foi paralisada. Então, eu preciso realmente, nessa fase que nós estamos da transição, receber as informações para que eu possa passar informações corretas e concretas, né? Tá certo. O Carlos Amorim dá parabéns ao senhor, diz que a sua vitória é um basta no tipo de política há mais de 20 anos na cidade. Ligou para cá Joyce, mora no Morro Alto, ela quer saber se existe algum projeto no seu programa para resolver a questão do desemprego e também a crise no hospital. Sim, com certeza. A crise no hospital está dentro do que nós acabamos de falar aí, né? E nós temos umas 5 frentes diferentes de trabalho, inclusive cursos de qualificação, tem uma incubadora, tem algumas... Nós vamos criar algumas cooperativas para poder organizar setores, vamos fazer parceria com as empresas, onde nós vamos ter um projeto de incentivo fiscal. Quanto mais pessoas de Paulínia a empresa contrata, ela vai ter um desconto no imposto municipal. Então nós vamos fazer uma ação muito grande que eu tenho certeza que nós vamos chegar no pleno emprego. Já respondeu também para a dona Djanira, que mora em Paulínia, dando parabéns, muito sucesso. Chegou agora a sua hora. E para tirar Paulínia da crise do desemprego muito grande na cidade, você acabou de responder que tem projetos para isso. O Ederaldo mora em Mogi Guaçu. Elton, sou seu fã do seu programa, pelo grande jornalista que você é. Obrigado, Ederaldo, pela gentileza e o pessoal de Mogi Guaçu. Vamos ver se agora o prefeito foi reeleito, apareça por aqui. E desejo muito sucesso ao prefeito no seu governo também. Obrigado. O sobrenome é Figueiredo. Não sei se é Antero, alguma coisa aqui, mas desculpe, final do telefone 7364, o Figueiredo sabe quem é, ligou de Paulínia. O que vai ser feito, prefeito, no seu governo, para melhorar o trânsito entre o São José e o centro da cidade? Então, nós vamos construir a segunda ponte, né, que já está planejada, inclusive a gente já está indo em busca de verbas para a gente fazer isso praticamente de imediato. Nós vamos construir uma interligação da rodovia diretamente para a região do João Aranha, para também desafogar. E ali é um pouco de boa vontade também, porque se você tiver agentes de trânsito organizando o trânsito e sincronizar os semáforos, você já dá uma melhora substancial agora. Nós temos pontos críticos em Paulínia, próximo ali do Bombeiro, tem um semáforo que cria um transtorno muito grande. Aquilo lá precisa ser resolvido urgente. Então, se você tomar medidas concretas agora, certo? Você já, antes de construir a ponte, que não é um negócio para o futuro, nós vamos fazer de imediato, né? Tanto é que não é só aquela ponte, a ponte da Ródia, que hoje causa um prejuízo muito grande para Paulínia. Então, esse viaduto que vai ligar da estrada diretamente para a região do João Aranha também vai ser feito, e isso vai desobstruir totalmente. E nós vamos construir, né, essas são as ações imediatas. Nós vamos construir um plano viário para a cidade para que as pessoas possam ir. Não é desobstruir o centro, possa ir de qualquer lugar para qualquer lugar sem nenhum tipo de problema. Aliás, sobre essa ponte que está derrubada há mais de 2 anos,
muita gente da região liga para cá para interceder junto aos deputados para falar com o governo do estado. E alguns, como resposta, dizem que é um problema de entendimento entre as prefeituras de Paulínia e Campinas. O senhor já tem algum conhecimento sobre isso? E se for isso realmente, o senhor pretende conversar com o prefeito de Campinas para tentar uma solução, porque facilita as duas cidades? Com certeza, nós vamos ter uma conversa com relação a isso e com certeza nós vamos resolver o problema. Eu acredito até que vai acontecer no primeiro ano de governo. E tem mais perguntas para o senhor aqui. A Fabiana, que mora no Flamboyant, o senhor vai continuar com o projeto de casas populares para quem ainda não conseguiu um teto? Sim, com certeza. E não será para algumas pessoas. Nós já temos um projeto nós vamos atender a todas as pessoas que ainda não têm a sua habitação, terá o direito de ter a sua habitação. Bom, falamos agora daquela estrada lá da Ródia. O Deco, que é lá de Paulínia, mandou um abraço a mim. Prefeito, parabéns. Primeiro prefeito a ir à TV, que apareceu aí, poderia resolver o problema da ponte da Ródia. Acabou de falar sobre esse problema. Mas ele faz outra pergunta, dando parabéns ao prefeito por ser um dos primeiros eleitos a ir na TV. Como é que está a situação da ponte da Ródia? Então, ele ligou 2 vezes para falar sobre o mesmo assunto. A Maria, ela é de Campinas, ela quer saber qual é o projeto para a saúde pública, que lá em Paulínia, segundo a Maria, eu não sei como ela sabe disso, está uma calamidade. Está mesmo, Dixon? Tá muito difícil, né? Nós temos problemas muito sérios na saúde. Só para você ter uma ideia, nós temos postos UBS lá, que são conhecidos por postos de saúde, que coletam o exame e não tem geladeira para colocar a coleta. Então você vê que isso aí é uma coisa seríssima, né? Como é que vai ter eficiência no resultado se ela não está sendo feito o depósito da coleta num lugar adequado. Então, isso é uma coisa séria. E tem UBSs que tem problema de rachadura, de problema de infiltração, tem uma série de problemas lá, inclusive o próprio hospital. Eu acho, Dixon, que a população que nos vê aqui, não é de Paulínia, deve perguntar o seguinte: com o orçamento que tem Paulínia, o orçamento não é suficiente para cuidar dessas coisas? Ou ele é suficiente? Olha, eu acho o seguinte, você ter um grande orçamento é questão de você saber lidar, administrar, ter competente para poder fazer isso. E priorizar também algumas priorizar as coisas. Como a gente conhece, grandes grupos que passaram para a família, para os descendentes, e eles destruíram grandes grupos. É a mesma coisa uma prefeitura, porque a prefeitura nada mais é porque uma empresa pública. Se ela não for bem administrada, ela também vai trazer maus resultados à população. O Felipe ligou para cá, a pergunta dele foi respondida sobre o trânsito do São José. Deve estar tendo problema lá, que é outra ligação de lá, referente à ponte que liga ao centro da cidade, tudo. O senhor acabou de explicar. Dá para resolver, né? Tranquilamente. Sobre caso popular, Nelly Greco, de Paulínia, pergunta ao senhor se o senhor teria algum projeto de casa popular para os idosos, pessoas de idade avançada. Sim, nós vamos ter um centro de atendimento às pessoas idosas, onde aquelas que precisam ter maiores cuidados vão estar, inclusive, sendo recebidas nesse local. E também sobre moradia, o Sérgio, que é de Campinas, o senhor pretende mudar a forma para a entrega de moradia popular, que ele gostaria muito de morar em Paulínia, mas aí esbarra na questão de um tempo de moradia que a pessoa tem que ter, né? Ele tem que estar enquadrado nas exigências da lei, né? Senão não é justo uma pessoa chegar lá, outra que está na fila não receber a casa. Com certeza, é isso que eu falo. Moradia para todo mundo vai ter, desde que as pessoas estejam enquadradas dentro daquilo que a lei diz que tem que ter, principalmente na questão da moradia mínima, né? E rever cadastro também. Cadastro, a questão de teto de receita, né? Porque se a pessoa tiver uma receita muito alta, ela não tem direito à moradia popular. Ela tem direito a morar na cidade, mas não a moradia popular. Então, a lei, ela estabelece todos esses parâmetros que nós temos que cumprir, né? Porque tem muita gente que acha
porque outras pessoas fizeram aquilo que queriam, eu não vou fazer, eu vou fazer o que a lei permite que eu faça. Tá certo. Dixon Carvalho, novo prefeito eleito da cidade de Paulínia, é o nosso entrevistado de hoje. Fazemos agora a última pausa do programa e voltamos para os instantes finais do Notícias em Debate. Lembrando que daqui a pouco começa o TVB Notícias e logo em seguida o Balanço Geral. Não saia daí, voltamos no instante. E entramos agora no último bloco do Notícias em Debate desta quarta-feira, 26 de outubro, numa entrevista exclusiva com o prefeito eleito da cidade de Paulínia, Dixon Carvalho, que vai assumir no próximo dia 1º de janeiro. Já estudando a questão de secretariado, de diretores, nesse momento já passa por isso, prefeito? Nós recebemos essa semana a estrutura da prefeitura e existe um problema, que existe um TAC com o Ministério Público que precisa haver uma redução dos cargos em comissão. Apesar que a gente ia fazer isso naturalmente. Mas, assim, as pessoas que são essenciais para que a administração funcione, até porque nós não vamos fazer nomeações políticas, nós vamos fazer nomeações técnicas, que pode até ter os dois viés, o político e o técnico, mas sem o técnico não existe nomeação. E a gente já tem uma parte dessas pessoas já na cabeça, que em breve a gente vai estar discutindo para poder já fazer as nomeações e já as definições, né? Porque a nomeação é só... Claro. E eles participaram de alguma forma da montagem do programa de governo do senhor? Sim, alguns sim. Sim, com certeza. Vamos continuar atendendo aqui. O pessoal de Paulínia estava sequioso para perguntar ao prefeito da cidade. Lucrécia, Jardim Planalto. Prefeito, como é que vai ficar a farmácia de alto custo, entrega de fraldas e o PAS no seu governo? Então, conforme fizeram algumas instalação de mentiras lá na época da campanha, dizendo que a gente ia cancelar o PAS. Isso é tudo mentira. O que nós não vamos fazer é nenhuma injustiça. Nós vamos introduzir novos programas que são essenciais, aí, como o programa Bolsa Emprego, que a pessoa vai ter uma condição muito mais eficiente para poder ter dignidade de vida. A questão do medicamento de alto custo também é uma obrigação da prefeitura. A pessoa que às vezes tem um problema sério de saúde, ela vai ter o atendimento. E não vai precisar usar a justiça para ter esse tipo de coisa, não. Porque hoje é feito assim. É uma obrigação do Estado que acaba passando para a prefeitura por ordem judicial. Por ordem judicial. Então o senhor pretende antecipar essa decisão? Lógico. Precisou, está lá. É isso que nós vamos fazer. Lógico que eu quero que as pessoas entendam que eu não sou Jesus Cristo, né? Eu não vou chegar no primeiro dia e resolver tudo. Todos os problemas. Mas nós vamos, no menor tempo possível, fazer. Agora, nós teremos melhoras substanciais de início. Muito bem. O Rildo mora no São José 1. Ele quer saber se o pedágio vai ficar livre para quem tiver condução com placa de Paulínia. Sim, nós vamos assinar esse convênio com o Estado para que isso possa acontecer, né? Isso é um direito que as pessoas têm, que moram na cidade, onde a estação do pedágio. A estação do pedágio fica dentro da cidade, tendo a placa de Paulínia, ele recebe esse benefício. O Alex também do São José. Qual o projeto do seu governo para agregar o bairro Recanto das Águas com Paulínia? Pois hoje existe uma briga sobre isso. É aquele lá de Americana? Americana e Cosmópolis. Parte é Americana e parte é Cosmópolis. Aí nós vamos, logicamente, procurar os prefeitos das duas cidades para que a gente possa resolver esse problema. Porque eles, eu já tive conversando com o prefeito de Cosmópolis, o atual, ele falou assim, dificilmente o meu sucessor vai ter condição de ir lá e resolver o problema. Então nós vamos tentar mudar essa divisa para que a gente possa resolver definitivamente
porque eles vivem numa condição subhumana lá. Vilma, desculpe se não foi esse nome, a letra hoje está terrível aqui, 5773 é o telefone dela, o final. Jardim IP. Prefeito, o que o senhor poderá fazer para os aposentados do Paulo IPEV, que não recebem 14º salário e nem o abono de Natal? Isso é uma coisa que nós temos que entrar lá, tomar conhecimento, porque existe uma legislação a ser cumprida, existe uma lei de responsabilidade fiscal que precisa ser cumprida, e a gente não tem condição de falar aqui de imediato, mas tudo aquilo que for possível, nós vamos levar de benefício para as pessoas. O Amorim fez perguntas sobre planos sobre habitação, o prefeito respondeu agora há pouco, a pergunta está respondida. O senhor foi eleito no pleito de outubro, dia 2 de outubro, e já começou a trabalhar mesmo sem ser empossado? Já esteve em Brasília fazendo alguma visita lá? Sim. Nós estamos correndo, nós já fomos atrás de empresários que queriam conversar com a gente para se instalar em Paulínia. Isso já é um avanço para minimizar o desemprego. Então, nós temos várias frentes de trabalho que nós já fizemos, inclusive eu fui recebido por um embaixador que o país dele tem intenção de investir no Brasil e aí ele teria interesse em Paulínia. Então, nós já vamos buscar muita coisa boa para Paulínia. Nós queremos chegar lá com muita coisa boa já trazendo para a nossa cidade. Prefeito, o senhor falou no começo do programa sobre a possibilidade de criar o estudo em tempo integral para as crianças de Paulínia. Sim. Isso é viável? É possível, prefeito? Sim. Aliás, quando meu pai foi prefeito, esse projeto SOL ele já foi implantado, nós saímos deixando aproximadamente 40% da população já com período integral. E aí depois esse programa foi extinto, certo? Então, nós vamos só voltar a esse projeto, que é um projeto que teve muito sucesso em Paulínia, no sentido de tirar a criança da rua. Isso vai trazer uma nova realidade para a nossa cidade, não só na questão da melhora da qualidade da educação, como nos sociais e criminais da nossa cidade. Bom, infelizmente o tempo passou rápido, as perguntas não lidas no ar por falta de tempo serão entregues também ao prefeito eleito de Paulínia, Dixon Carvalho, e possivelmente as pessoas terão a resposta através dos telefones. Prefeito eleito Dixon Carvalho, da cidade de Paulínia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco essa tarde. Espero que a partir de janeiro, o senhor sendo empossado, venha prestar contas para a população, que é isso que ela pede e exige de todos os prefeitos. Espero que o senhor volte aqui em breve. Uma boa sorte ao senhor. Obrigado, com certeza estaremos aqui. Eu acho que é importante essa relação com a imprensa para que a gente possa falar com a população. Eu quero agradecer a emissora, quero agradecer você, Elton, por ter nos dado esse espaço e aproveitar para mandar um grande abraço a todos os amigos e principalmente a população de Paulínia. Obrigado, prefeito eleito Dixon Carvalho de Paulínia, pela entrevista de hoje. E atenção, você que é de Atibaia, me ajude aí, avise os vizinhos, os amigos e até os inimigos. Saulo Pedroso, prefeito reeleito da cidade de Atibaia, será o nosso entrevistado de amanhã ao meio-dia. E na sexta-feira, Sidney Ferraresso, novo prefeito eleito de Serra Negra. Faz tempo que eu não entrevisto o prefeito de Serra Negra. Agora ele vai dar essa oportunidade a todos nós. Ficamos por aqui porque ela já chegou. A Gabriela Pincinato está cheia de notícia para você ser muito bem informado. Além do charme e a beleza que ela tem, que Deus deu a ela. Depois da Gabriela no nosso TVB Notícias, tem o Balanço Geral com o Jair do Praia e toda a equipe. E às 6:50 da noite, Carolina Cerqueira traz o grande resumo do dia no SP Record. Uma ótima tarde para você e até amanhã.